eu já vou estar entrando já. A tua pergunta é extremamente interessante e ela vem num momento muito, muito oportuno. Qual é a força que tem as associações? Vamos lá. Em tese, nós temos a Federação Única dos Petroleiros, que congrega boa parte dos sindicatos nacionais, dos sindicatos. Nós temos a Frente Nacional dos Petroleiros, que congrega a parte que é dissidente da FUP. Portanto, nós temos só nessas duas federações todo mundo, sindicalizados ou não. Mas, efetivamente, eles não vão responder por todos. Vai ter um, ou dois, ou três, ou quatro, ou um segmento que não está aqui nos ouvindo, não está aqui presente. Você veja, o GDPAP mesmo, se tiver 100 pessoas, é muito. E de extrema importância. Acredito que todos eles estejam lá, acomodados, de uma maneira muito tranquila, assistindo a gente. Então, veja, o GDPAP tem os seus sócios. A EPET tem lá os seus 6 mil, sei lá, 6 mil e poucos sócios. A AMBEP tem 36 mil. Qual é a ideia? Isso aqui hoje, na verdade, é quase que uma plenária. É quase que uma plenária idêntica àquelas que os sindicatos fazem. Provavelmente, e muito provavelmente, teremos uma daqui uma semana. Ou daqui a 10 dias. Teremos mais de uma. Até dia 6 de outubro, provavelmente, podem ter duas, uma. Já fica o recado. Por quê? Porque o que temos que dizer é o seguinte: o GDPAP apoia a proposta? Sim, apoia a proposta. A AMBEP apoia a proposta? Sim. A FNP apoia a proposta? Sim. Hoje vai ser feito aqui uma votação. Se ficar aprovada a proposta, nós temos como de maneira oficial, redigimos um documento dizendo que em Assembleia Geral Extraordinária ficou decidido que efetivamente o GDPAP e vai ser assim em todos os sindicatos. Essa documentação vai ser juntada e dizer o seguinte: há uma unicidade da categoria. Por sorte, e não tenho dúvida que vai ser sempre aquele dissidente. Aquele dissidente que diz assim: o artigo 48 diz que eu não devo pagar nada. Rogério, não é assim. O 48 só é uma parte. Não, você não sabe de nada. Eu estou aqui há 20... será que eu não sei de nada? E aí o sujeito vai contratar um advogado que é um colega, eu respeito, mas não tem a experiência que nós temos de, 20 anos de Petros. Respiro, acordo, durmo, só não faço sexo com ela, porque o resto a gente faz. Então, não tem como. É dia e noite, dia e noite. Então, eu tenho essa preocupação. Agora, se eu estiver falando de 85%, eu tenho uma coesão. Hoje, ou melhor, até sexta-feira passada, o que nós tínhamos? A AMBEP e o GDPAP com uma proposta, a FUP com outra, a FNP com outra, a APAP-FENASP com uma parecida. Nós tínhamos 5 propostas. E se vocês perceberem e tiverem acesso e estiverem acompanhando, você vai ver que a Petros só aceitou receber a FNP e FUP. A única proposta que foi levada para a FNP e FUP, oficialmente, foi a da FNP. A Petros aceitou só a FNP e FUP. A AMBEP e GDPAP tivemos que protocolar. O presidente não nos recebeu. Não nos recebeu. Apesar dele dizer nas ações judiciais em que ele defende o PED, que não reconhece a representação das entidades sindicais. Mas isso é passado. O que nós temos que demonstrar e vamos demonstrar é a força, é a coesão. Para isso, tivemos que alterar e aderir à proposta feita pela FUP e FNP. Como é que é isso? Vamos lá. Nossa proposta, déficit de 28 bilhões, pelo máximo, 22 pelo mínimo. Vamos fazer pelo mínimo 16, sem considerar os 28, porque de 22 para 28 foi aquele problema do TAC. Vamos considerar 16 e vamos discutir dívida. Todo mundo, tudo. Mas discutir aonde? No âmbito do Poder Judiciário. Vai demorar? Vai. Já expliquei isso. Então, qual é a proposta que veio da FUP, FNP e até mesmo da FENASP? Fazer um plano de equacionamento ou fazer uma proposta de pagamento que englobe o déficit. De quanto é o déficit hoje? 28 mais 4 de 2017. Então, hoje nós estamos falando em 32 bilhões de reais.
O déficit hoje é de 32 bilhões de reais. Portanto, qual é a ideia? Criar uma maneira de se pagar 32 bilhões de reais, onde 16 bilhões são de responsabilidade de vocês e 16 da patrocinadora. Como fazer isso? Mediante a mitigação de algumas situações, aumento de contribuição, redução de direitos, mas tudo de uma maneira que possa tornar sustentável e vivo o PPSP. Mas, porra, você está dizendo para mim que 16, você pula para 32, mas que mudança radical? Não. 32 é um número. Será que é 32? Quanto dos 32 nós vamos alcançar depois buscando os reparos? Com 32, fazendo uma proposta de pagamento sobre 32, o plano não tem insolvência. E pelo que nós vimos ontem, seria mais palatável realizar o pagamento com aumento de contribuição, com algumas variantes. Cadê aquele quadro? Com algumas variantes, do que fazer uma cota extraordinária. Por diversos aspectos. Isso foi extremamente estudado no GDPAP, com a presença de 2 atuários. Com a presença de 2 atuários. Então, o que acontece? Tivemos que fazer uma comparação entre o que a FUP e a FNP estavam fazendo e o que o GDPAP estava propondo, para poder fazer o quê? Uma unidade de proposta. Então, lá estão os nossos itens. Ou melhor, condições que nós colocamos para que pudéssemos aceitar a proposta e unificar em 32 bilhões de reais. Fizemos as seguintes condições: separar a massa do pré-2007 do pós-2007, exclusão dos pré-70 desse PED, acabar com a separação de massa de repactuado e não repactuado, continuar com a cobrança de dívidas, não haver plano CD, família real, dividir em 5 ou 10 anos, reconstituição das reservas matemáticas, condenações do TST, AOR, buscar o dinheiro que tem na OR ainda, que ainda tem ainda decisão para sair agora, deve estar saindo ainda esse ano ainda. RMNR, custeio 2007-2011, que é aquele valor que eu falei para a senhora que está lá no inquérito, já está reconhecido. A dívida, o valor, não tá, o valor que a gente está questionando, vai ser objeto de perícia. Desistência das ações civis públicas sobre o PED, sem abrir mão das dívidas. Paridade da gestão na Petros. Então, quando a gente colocou isso para a FUP e para a FNP, o único ponto que ficou divergente foi o primeiro ponto, de separar as massas de 2007, de se criar. E vale dizer, desculpe interromper, mas vale dizer que não foi uma divergência de ideologia, não. A FUP considerou que não passa pela categoria. Então não adianta querer bater, dar murro em ponta de facas. Se a categoria não vai aceitar, a gente não leva adiante para não perder tempo. Foi essa a posição da FUP. Então o que acontece? Mas esse ponto tem denúncia. Esse ponto tem denúncia. Esse ponto tem denúncia que está dentro do inquérito. Porque essa argumentação me ajuda muito a ação da Petros. Então o que nós chegamos à conclusão? Espera aí. Se ficarmos discutindo um PED 16 com todas as variantes na justiça, quanto tempo vai levar? E qual é a iminência que nós temos hoje? Um plano CD. E olha, por mais que vocês aprovem esta proposta, a possibilidade da Petrobras vir com um plano CD é muito grande. Agora, quem é que vai migrar para um plano CD, sabendo que o plano BD tem condições de solvabilidade? Só um maluco, só doido. Mas vai ter doido? Vai. Mas o que a gente pode fazer? Por isso... Eu ouvi uma coisa muito interessante. Você só consegue enxergar o tamanho do problema quando você estiver na beira do abismo. Se você estiver na beira do abismo, você enxerga o tamanho do problema. A ideia é não chegar na beira do abismo. Porque qualquer sopro, eles te jogam lá dentro. Então qual é o jogo? O jogo é o seguinte:
Vocês estão dispostos a demonstrar que o PPSP é um plano saudável? Sim ou não? Se sim, vão ter que arcar com alguma coisa no início. Porque o mais importante de tudo continuar com a cobrança das dívidas. Isso é unânime. Agora, supondo que vocês aprovem, cadê ele? Não. Você mesmo. Por que você saiu dali? Você estava ali? Então o que acontece? O que acontece? Supondo, vamos dizer que todo mundo aprovou, nós temos 100%, ainda assim, dependemos do aspecto político, da força da patrocinadora querer. Só que, qual é a força que ela terá, tendo uma massa muito grande, aprovando essa salvação? O órgão técnico não vai ter para onde sair. Se você não der motivo para o órgão técnico pensar que existe possibilidade de se manter o BD, ele vai aprovar o CD. E aí, o desespero é o seguinte: quantas pessoas aqui possuem ação judicial? Por favor, levanta o braço. Vocês, com BD insolvente, muito provavelmente, teriam que ser quase que obrigados a pular para o CD, se for declarada a insolvência do BD. É natural. Sabe como que vocês pulam para o CD? Abrindo mão das ações judiciais. Abrindo mão. Não é abrir mão da incorporação. Abrir mão de tudo. Vai ser a primeira condição para você pular para o CD. Por quê? Qual é o objetivo da patrocinadora? Não pagar. E se ela declarar a insolvência do PPSP, ela não paga. Porque as obrigações dela estão para com o PPSP, não estão para com o novo plano. E se o novo plano não tem obrigação para ela, ela não tem o que pagar. E se o plano que ficou morreu, morre as dívidas e todas as apurações. Então, é o seguinte: se não tivesse senhoras e meninas aqui presentes e lá me ouvindo, eu diria o bom português, que é uma sinuca de bico. Então a gente tem que tentar sair de uma maneira inteligente, de uma maneira técnica razoável. Se vocês acham que essa maneira técnica, inteligente, razoável não é suficiente, vamos discutir. Mas eu queria que o Simeão desse só uma finalização em relação a essa proposta, para que ele pudesse acrescentar algumas coisas que ele pode ter ouvido e que eu não falei para vocês, para definir essa posição.